Então, vamos lá. Basicamente, na aula passada, vocês aprenderam a fazer edições de texto, certo? Com algumas funções que a gente colocou como retorcer o texto e fazer os textos em glitch. O que vocês vão fazer na aula de hoje? A gente vai aprender a utilizar texto para criar máscaras de recorte. O que são máscaras de recorte? São nada mais do que... Deixa eu pegar aqui, que no Avalon eu deixei uns exemplos aqui para vocês. São esses tipos de artes aqui, em que você consegue fazer o seu texto, retirar um pedaço de uma imagem específica, ou você pode criar formas de imagens baseadas nesse texto. É o que a gente vai trabalhar na aula de hoje. Primeiramente, vocês precisam de um texto. A gente vai lá e vai utilizar a ferramenta de texto, que é essa do Tzinho, igual a gente utilizou na aula passada. E vamos escrever qualquer coisa que a gente queira. Deixa eu ver. Vou colocar meu apelido aqui. Vou mudar a cor do texto. Só para mim poder identificar ele. Vou dar um Ctrl T. Deixa eu só ajustar aqui. E vou redimensionar esse texto. Vou procurar uma fonte que eu ache interessante. E tenho o meu texto. Agora, eu vou procurar alguma imagem que eu ache legal. Vou ver aqui. Vamos pegar essa aqui como exemplo. Não dê muita atenção à câmera, porque de vez em quando a câmera daqui ela dá uns bug, tá? Vou jogar aqui em cima do meu texto e vou agora vir aqui, ó, na função camada e vou vir aqui na opção criar máscara de corte. E pronto. É o passo a passo mais fácil que vocês tiveram em construção desde que vocês entraram aqui. Só que, como ele é o passo a passo mais fácil que vocês tiveram, eu vou querer uma arte bem desenvolvida, certo? A gente vai trabalhar baseado no que vocês estão aprendendo hoje. Vocês vão pegar esse conceito que vocês têm da aula de hoje e vão criar uma arte com esse mesmo formato, utilizando o texto com máscara de recorte. Vocês podem utilizar pessoas, vocês podem utilizar fundos de temas aleatórios. O legal de quando você usa alguma pessoa para fazer esse conceito de máscara de camada, deixa eu só ver aqui. E vou pegar um texto aleatório.
na internet. Vamos ver aqui. Vou só ajustar meu texto aqui. Deixa eu só apagar isso aqui que eu vou fazer de novo, porque essa camada de texto ficou horrível. Vou trocar a fonte, vou colocar uma fonte mais simplesinha. Vou ver aqui. Como é um texto, eu vou ajustando. Agora eu vou lá e vou pegar uma imagem. E vou fazer o mesmo contexto. Camada, criar máscara de recorte.
e a gente tem a arte montada assim. Como a imagem não tem uma qualidade tão boa e a fonte também não está grande o suficiente, a gente não consegue ter uma imagem mais nítida da imagem de fundo. Mas esse é geralmente o conceito que vocês podem utilizar para um texto. Por exemplo, se for a citação de alguma pessoa, de algum personagem, de alguma pessoa famosa, vocês podem pegar esse texto e colocar a imagem dela como fundo. Isso também a gente consegue aplicar quando a gente está fazendo o contexto de imagens pré-prontas. Vamos ver se eu acho que tem uma função no Photoshop chamada formas. Deixa eu ver se eu acho aqui. Esse Photoshop, ele é mais antigo do que o que eu uso. Opa! Imagens, editar arquivo. Eu acho que esse aqui não vai ter, que ele é uma opção que você pode colocar formas dentro do... Ah, tem aqui sim. Eu posso criar uma forma, especificamente. Vamos ver se eu consigo preencher ela. Não vai dar. Pelo menos agora eu consigo localizar. E vou fazer aquela mesma questão. Vou pegar uma imagem na internet. Vou colocar ela no Photoshop. Vou ajustar e fazer a minha camada virar uma máscara de camada. Ou, desculpa, uma máscara de corte. E aí ela vai fazer o formato da imagem específica de trás. Ou seja, qual que é o conceito que vocês estão utilizando? Vocês podem utilizar tanto com texto quanto com qualquer forma diferente. Sempre a máscara de corte vai ser a camada de cima. A camada de baixo, ela vai ser o formato que vai ser utilizado. Como, por exemplo, aqui, ó. Eu tenho a minha camada do retângulo, no caso que eu coloquei, e a minha camada que eu utilizei de imagem. No começo, essa camada de baixo era o texto e a camada de cima foi a camada que eu usei com a imagem do universo. Então, quando vocês vão criar a máscara de corte, ela justamente tem que ser sobreposta pela imagem que vai ficar. Se eu trocar a posição de um pelo outro, eu não consigo ver, ó. Eu tenho somente a minha imagem. Só que como eu faço esse processo aqui, e aí eu venho, camada, criar máscara de corte, e aí então ele sobrepõe e exclui o restante da imagem de fundo. Ou seja, ele vai ficar só com aquela parte que eu coloquei na camada de baixo. Pode ser o texto, pode ser um formato, pode ser uma imagem específica, certo? Então, vocês podem desenvolver a atividade de vocês baseado nesse conceito, usando bastante a criatividade de vocês. Vocês podem criar alguma arte que contenha esse mesmo elemento, sendo em texto ou sendo em imagens. Se precisarem de ajuda, só me chamar e aí eu vou ajudar vocês. Beleza? Podem começar.